Duas boas notícias, uma que afeta o setor bancário e a outra que afeta as estatais. Bem-vindo ao canal Top Ações, mas antes da gente ver o que está acontecendo, já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, tá? Então, primeiro falando do crédito consignado, que foi uma boa notícia para o setor bancário. O consignado do INSS, para quem não sabe, ele existe um teto, estava ali em 2,14. O governo, né, para fomentar aqui a linha de crédito e reduzir um pouco esse impacto pesado da Selic, ele resolveu reduzir essa tabela aí para 1,70, né? Então, nenhum banco poderia conceder empréstimos consignados acima de 1,70. O que aconteceu foi... O que acontece quando a gente tabela o preço de alguma coisa? Principalmente a um valor não sustentável. Falta oferta, né? Então todos os bancos aqui, bancões, cancelaram essa linha de empréstimo. Praticamente vários outros aí, bancos menores também cancelaram, incluindo o Banco do Brasil, a Caixa de Seguridade. Então houve uma falta de oferta. É isso que normalmente acontece quando tabelamos os preços. A gente viu no MP 579 da Dilma aí no setor energético. Isso acontece em qualquer setor. Então essa redução aqui para 1,70 não foi sustentável. O governo reviu esses números e conversando aí mais corretamente, eles setaram um valor de 1,97. Ainda assim é um certo tabelamento? Sim. Eu sou contra qualquer tipo de tabelagem de preço, porém, como esse 1,97 é sustentável, né, segundo conversas, e nós estamos falando do crédito consignado do INSS, que é um tipo de exceção. Por que um tipo de exceção? Porque nós estamos falando de uma linha de crédito que são fornecidas para idosos normalmente, né? Então, pessoas aposentadas, aí elas podem acabar se enganando aí com os bancos, né? Os bancos podem usar aí de má fé colocando taxas altas, sendo que é uma linha que ele nem gosta de utilizar de empréstimo, e aí ele põe lá aquela taxa alta, muita gente acaba fechando, né? Então, eu acho que neste ponto aqui dá para a gente ter um teto sim, desde que seja sustentável, como no caso do 1,97, segundo o estudo deles, né? Não dá para setar um negócio de 1,70 que é insustentável, não existe. Quando a gente faz esse tipo de tabelamento, existe a falta de oferta. Então, a gente já vê que a Caixa, que é uma das que oferece a menor taxa aí nesse sentido, ela falou que o mínimo aceitável, né, a presidente aí do banco, era 1,81, então a gente vê que 1,70 era insustentável realmente, né? O impacto seria exatamente nos negativados, né? As pessoas... Ia faltar oferta, como eu já falei, basicamente é isso que eles falam aqui. Ia faltar oferta, o impacto seria no próprio cliente. Então, às vezes, quer ajudar forçando uma situação, acaba dando ruim para o próprio consumidor, né? Não adianta forçar a barra, é basicamente isso. Ao voltar a uma taxa mais sustentável, os bancos retomaram o consignado INSS hoje, então hoje aqui é dia 29/3, volta a fornecerem INSS, os bancos já, a maioria deles retomaram, tá? E aí a gente vê que o crédito consignado afeta 14,5 milhões de pessoas, sendo que 215 bilhões estão nesse tipo de empréstimo e um ticket médio não tão alto de 1.576. Então afeta muitas pessoas, afeta bancos. É delicado ficar querendo aí forçar a barra. Então, com o teto do INSS saindo de 2,14 para 1,97, cerca de metade dos bancos vão ter que reduzir aqui a sua taxa de empréstimo consignado. A outra metade, caso queira manter uma vantagem competitiva, também talvez queira mexer aí, né? Então, a gente vê aqui das ações, principalmente da Bolsa, o Banco Inter no 79 está bem tranquilo. O Banco do Brasil com 1,95 está abaixo do 1,97, então ele já está dentro, mas caso ele queira manter uma vantagenzinha, talvez ele resolva reduzir um pouco. O Banestes 1,97 está dentro. O Banco Banrisul está acima, 1,99, talvez vá causar uma pressão, ele vai ter que reduzir aqui 0,02, é pouquinho. O Santander, mesma linha aqui. E aí a gente entra em vários outros bancos, como por exemplo o Banco do Bradesco com 2,03, está um pouco acima, vai ter que diminuir aqui considerável, né? 0,05 já, né? E aí a gente vê o Banco BMG, que é muito importante para ele, 0,07, ele vai ter que diminuir. A gente vai ver aqui mais para frente o Itaú com 2,10, né? Olha só, então o Banco Itaú é um dos mais impactados aqui em termos de taxa, né? 2,1. A gente vai ver o quanto representa para esses bancos aqui, né? E o Banco Mercantil, que representa muito para ele também, 2,011, ele está bem acima aqui no momento.
E observando agora a representatividade do crédito consignado nas carteiras dos bancões, a gente vai ver aqui que o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem aqui o externo, tem o agronegócio, que é bastante representativo, crescendo muito, a pessoa jurídica e temos a pessoa física, que também é uma fatia muito importante. Dessa pessoa física, a maioria é crédito consignado. Como a gente pode ver aqui, o crédito consignado acaba representando 40% da carteira do Banco do Brasil, da pessoa física, tá? Ela teve um crescimento de 7,8% nesse último 12 meses. E olha como é interessante aqui. Aqui está o spread, a taxa média, né, que vem aumentando, porque a Selic vem aumentando. Isso aqui causa uma pressão nos custos também do banco. Então veio aumentando aqui. E aí a gente tem a inadimplência, que existe também sim inadimplência. É óbvio que nós estamos falando de todo o crédito consignado, porém, olha só, 97,8% das operações realizadas com clientes servidores públicos e aposentados pensionistas. Então, é mais ou menos aí aquela fatia principal mesmo, tá? Então, pouca coisa foge disso. E só para constar que o crédito consignado representa 15,2% aproximadamente da carteira total do Banco do Brasil. Indo aqui para o Itaú, apenas entrando aqui na quanto representa para a carteira, é 12,5%. Então, muito próximo também a representatividade do consignado para o Itaú. Tá? E ele pretende exatamente crescer no setor privado, o INSS. É aqui que eles vão focar sempre, basicamente, que é a linha mais segura, né? Na carteira do Bradesco representa 10%, um pouco menos aqui que o Itaú e o Banco do Brasil, mas também é bastante importante. Você vê que o banco, lembra que o Banco Bradesco e o Itaú vão ter que dar uma diminuidinha, principalmente o Itaú, né? A gente vê aqui no Santander representa 12,2. Olha como eles estão todos meio que alinhados, né? 9,6 bilhões aqui no consignado. Eu fiz as continhas, deu esse 12,2, tá? Aí a gente vê, né, que aqui está, eu fiz simplesmente somando aqui os totais da carteira. E quando a gente compara os fundamentos dos bancos, o Itaú mostra a força dele, que mesmo não caindo nas cotações como o Bradesco e o Santander caíram, o yield dele, e ele também focando em crescimento, né, o yield dele está em 5,89, que não é tão distante dos 7,90 do Bradesco e 7,20 aqui do Santander recentemente, tá? O Banco Brasil com certeza é o maior yield com 11,3, né? O PL também é o melhor do Banco do Brasil, Itaú aqui com 6, Santander com 7 e o Bradesco com 5,80 também está bastante barato. PVP nos mostra Banco do Brasil e Bradesco aqui com mais barato, abaixo de 1 e 1,18 o Itaú. E o ROI nos mostra quais são os melhores bancos no momento, o Banco do Brasil e o Banco Itaú. O Banco do Brasil aqui com uma carteira bastante segura, inclusive no setor água forte, e o Itaú pegando uma pegada de crescimento interessante aí, tá? Como essa notícia já estava sendo ventilada ontem, a reação dos bancos hoje não é necessariamente em relação à notícia, mas a gente está vendo os bancos aqui bem neutros, um caindo um pouquinho, outro subindo um pouquinho. Dando uma olhada nos preços aqui de upside, segundo a BTG, a gente vê que o Banco do Brasil é um dos mais baratos com 50% de alta. O Santander é o mais caro, segundo aqui o BTG recomendando venda, o Banrisul com 20% de alta. O Itaú é entre os mais baratos, 47,5%. O Bradesco aqui com 39,75 e o BTG tem como favorito o Banco ABC com maior potencial de alta. É o banco, um dos que eu mais gosto também. Eu gosto mais exatamente do Banco do Brasil e do ABC. É um banco que eu entrei nele no fim de 2020, ali no momento que ele estava sendo chutado, né? Agora o pessoal acordou um pouco mais pro banco, mas ainda assim está barato, principalmente com as quedas recentes, tá? Lembrando que membros do canal têm corretagem gratuita na BTG Pactual. Veja as condições na descrição do vídeo, tá? Então agora eu vou dar a minha opinião, que eu vejo como positiva para as empresas estatais, principalmente o Banco do Brasil. O mundo hoje é muito diferente daquele que o Lula entregou no seu segundo mandato. Inclusive o da Dilma também temos muita diferença. Antes, narrativas dessas eram construídas e era o terror para os acionistas. Que narrativa eu estou falando? Vamos reduzir o preço dos combustíveis. Reduzia e ponto final. Hoje a gente vê uma reconsideração. Assim que o Jean Paul Prats, que eu chamo de raposa tomando conta do galinheiro, ele veio lá e falou que só falou coisa ruim da Petrobras, que é o estudo, não sei o quê. Depois ele começou a mudar o discurso, tentando alinhar o mercado. Não, mas peraí, nós vamos fazer um meio termo, dá para diminuir um pouco, vamos fazer um fundo do petróleo.
Investimento em offshore, isso aí já estava nos planos da empresa. Só que para ele, a primeira notícia é que ia investir bilhões e bilhões e bilhões, isso aí, infinito aí. E aí depois, não é bem assim, a gente vai fazer aí de uma forma diferente, vai ser aos poucos. Então, a gente vê na Petrobras várias vezes recuando. Eu ainda tenho receios com a Petrobras, principalmente em questão de investimentos em refinarias. A gente já viu que no passado deu isso. Então, deu um alívio? Deu, mas eu ainda tenho receio com a Petrobras. Agora o Banco do Brasil, que sempre foi o meu ponto mais seguro aqui nas estatais, que eu não vendi exatamente por isso, e agora fica mais animado ainda. A gente vê esses reflexos na Petrobras. A gente vê no próprios bancos, o Banco do Brasil e a Caixa, eles bateram o pé, não vamos entregar mais consignados, não vamos fazer empréstimo a 1,70. Não dá nessa taxa. O governo voltou atrás. O governo voltou atrás. Isso aqui não era algo que eu via acontecer no governo Dilma. Era impossível. Era uma miragem se eu visse isso acontecendo lá. Não acontecia. Eu tô na bolsa esse período todo. Não acontecia, hein? Então, alguma coisa está diferente. Aliás, várias coisas estão diferentes. Primeiro, é a pressão da imprensa de modo geral, né? Da internet, YouTube e os próprios jornais aí estão com notícias mais rápido, tudo acontece muito mais rápido, então as pessoas não ficam desinformadas, é muita pressão, e aí os deputados vão lá, querem fazer o melhor, contestam, o Senado também, cara, tudo se movimenta um pouco mais alinhado ao antipopulismo. Óbvio, o Brasil continua sendo um país muito populista, populismo sempre é um risco. E deixa nos comentários, você acha que o Lula tem um mundo diferente hoje, que ele não vai conseguir aplicar o populismo que ele quer nas empresas estatais? Deixa nos comentários para eu saber. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!